Ezequiel 31. No 10º ano, no 3º mês, no 1º dia do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e à multidão do seu povo, a quem és semelhante na tua grandeza. Eis que a Assíria era um cedro no Líbano, de lindos ramos, de sombrosa folhagem, de grande estatura, cujo topo estava entre os ramos espessos. As águas fizeram crescer as fontes das profundezas da terra, o exalçaram e fizeram correr as torrentes no lugar em que estavam plantado, enviando ribeiros para todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo. Se multiplicaram seus ramos e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas durante o seu crescimento. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, todos os animais do campo geravam debaixo da sua fronde, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Assim era ele formoso na sua grandeza e na sua extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros no jardim de Deus não lhe eram rivais. Os ciprestes não igualavam seus ramos, e os plátanos não tinham renovos como os seus. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos. Todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como sobremaneira se elevou e se levantou do seu topo no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exalou na sua altura. Eu o entregarei nas mãos das mais poderosas das nações, que lhe dará o tratamento segundo merece a sua perversidade, lançá-lo-ei fora. Os mais terríveis estrangeiros das nações o cortaram e o deixaram cair seus ramos sobre os montes, e por todos os vales os seus renovos foram quebrados, por todas as correntes da terra. Todos os povos da terra se retiraram da sua sombra o deixaram. Todas as aves do céu habitaram na sua ruína, e todos os animais do campo se acolherão sob seus ramos, para que todas as árvores junto às águas não se exaltem na sua estatura, nem levantem o seu topo no meio dos ramos espessos, nem as que bebem as águas venham a confiar em si por causa da sua altura, porque todos os orgulhosos estão entregues à morte e se abismarão às profundezas da terra, no meio dos filhos dos homens, com os que descem à cova. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que ele passou para o além, fiz eu que houvesse luto por sua causa, cobri a profundeza da terra, retive as suas correntes, e as suas muitas águas se detiveram. Cobri o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo desfaleceram por causa dele. Ao som da sua queda fiz tremer as nações, quando o fiz passar para o além com os que descem à cova, todas as árvores do Éden, a fina flor e o melhor do Líbano. Todas as que foram regadas pelas águas e se consolavam nas profundezas da terra. Também estas com eles passarão para o além, a juntar-se aos que foram transpassados à espada, sim, aos que foram seu braço e que estavam assentados à sombra no meio das nações. A quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden, todavia descerás com as árvores do Éden às profundezas da terra, no meio dos incircuncisos, jazerás com os que foram traspassados à espada. Este é Faraó e toda a sua pompa, diz o Senhor Deus. Ezequiel 32. No ano do 10º mês, no 1º dia do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo:
Filho do homem, levanta uma lamentação contra Faraó, rei do Egito, e dize-lhe: fostes comparado a um filho de leão entre as nações, mas não passas de um crocodilo nas águas, agitavas as águas, turvando-as com os pés, sujando os rios. Assim diz o Senhor Deus: estenderei sobre ti a minha rede, no meio de muitos povos que te puxarão para fora na minha rede. Então te deixarei em terra, no campo aberto te lançarei, e farei morar sobre ti todas as aves do céu, e se fartarão de ti os animais de toda a terra. Porei as tuas carnes sobre os montes, e encherei os vales da tua corpulência. Com o teu sangue que se derrama, regarei a terra até os montes, e deles se encherão as correntes. Quando eu te extinguir, cobrirei os céus e farei enegrecer as suas estrelas. Encobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não resplandecerá a sua luz. Por tua causa vestirei de preto todos os brilhantes luminares do céu, e trarei trevas sobre o teu país, diz o Senhor Deus. Afligirei o coração de muitos povos, quando se levar às nações as terras que não conhecestes, a notícia da tua destruição. Farei que muitos povos fiquem pasmados a teu respeito, e os seus reis tremam sobremaneira quando eu brandir a minha espada. Até o seu rosto estremecerão a cada momento, cada um pela sua vida no dia da tua queda. Pois assim diz o Senhor Deus: a espada do rei da Babilônia virá contra ti. Farei cair a tua multidão com as espadas dos valentes, que são topo, os mais terríveis dos povos. Eles destruirão a soberba do Egito, e toda a sua pompa será destruída. Farei perecer todos os seus animais ao longo de muitas águas. Pé de homem não as turbará, nem as turbarão unhas de animais. Então farei assentar suas águas, e farei correr os seus rios como o azeite, diz o Senhor Deus. Quando eu tomar a terra do Egito em desolação, e a terra for destruída de tudo que a enchia, e quando eu ferir a todos os que nela habitam, então saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação que se fará, que farão as filhas das nações sobre o Egito, e toda a sua pompa se lamentará, diz o Senhor Deus. Também no ano do 10º, aos 15 dias do primeiro mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, pranteia sobre a multidão do Egito, faze-a descer a ela e as filhas das nações formosas, as profundezas da terra, juntamente com os que descem à cova. A quem sobrepujas tu em beleza? Desce e deita-te com os incircuncisos, no meio daqueles que foram traspassados a espada. Eles cairão, a espada ele está entregue. Arrastai o Egito e a toda a sua multidão, os mais poderosos dos valentes, juntamente com os que o socorrem. Lhe gritarão do além, desceram, e lá jazem eles, os circuncisos traspassados a espada. Ali está a Síria com todo o seu povo, em redor dela todos os seus sepulcros, todos eles foram traspassados e caíram a espada. Os seus sepulcros foram postos nas extremidades da cova, e todo o seu povo se encontra ao redor do seu sepulcro. Todos foram traspassados e caíram a espada, e os que tinham causado espanto na terra dos viventes. Ali está Elão, com todo o seu povo em redor do seu sepulcro. Todos eles foram traspassados e caíram a espada. Eles, os incircuncisos, desceram às profundezas da terra, causaram terror na terra dos viventes, e levaram a sua vergonha com os que desceram à cova. No meio dos traspassados, lhe puseram um leito entre todo o seu povo. Ao redor dele estão os seus sepulcros, todos eles são incircuncisos, traspassada a espada, porque causaram terror na terra dos viventes, e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. No meio dos traspassados foram postos. Ali estão Meseque e Tubal, com todo o seu povo. Ao redor deles estão seus sepulcros, todos eles
circunciso e traspassado a espada, porquanto causaram terror na terra dos viventes. E não se acharam com os valentes de outrora, que dentre os circuncisos caíram e desceram ao sepulcro, com as suas próprias armas de guerra e com a espada debaixo da cabeça, a iniquidade e deles está sobre os seus ossos, porque eram o terror dos heróis na terra dos viventes. Também tu, Egito, serás quebrado no meio dos incircuncisos, jazerás com os que foram traspassados a espada. Ai, ali está Edom, os seus reis e todos os seus príncipes, que apesar de seu poder foram postos com os que foram traspassados a espada. Estes jazem com os incircuncisos e com os que desceram a cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles e todos os sidônios que desceram com os traspassados, envergonhados com o terror causado pelo seu poder, e jazem circuncisos com os que foram traspassados a espada, e levam sua vergonha com os que desceram a cova. Faraó os verá e se consolará com toda a sua multidão, sim, o próprio Faraó e todo o seu exército, pelo que jazerá no meio dos traspassados a espada, diz o Senhor Deus. Porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes, pelo que jazerá no meio dos incircuncisos com os traspassados a espada, Faraó e todo o seu povo, diz o Senhor Deus. Ezequiel 33. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se der por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vira que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares, para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu derramarei de ti, demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu mau caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, disse à casa de Israel: assim falais vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como, pois, viveremos? Diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tem prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, quanto à perversidade do perverso não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade, nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, pratica a iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica ele morrerá. Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerá, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, e restituir esse perverso ao penhor, e pagar o furtado, e andar nos estatutos da vida, e não praticar iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles que não é reto, desviando-se o justo da sua justiça
e praticando iniquidade morrerá nela, e convertendo-se o perverso da sua perversidade, e fazendo juízo e justiça, por isto mesmo viverá. Todavia vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor, mas eu vos julgarei, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. No ano do 10º por nosso exílio, aos 5 dias do 10º mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo, caiu a cidade. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado. Abrira-se-me a boca antes de, pela manhã, vir ter comigo o tal homem. E uma vez aberta, já não fiquei em silêncio. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel falam, dizendo, Abraão era um só. No entanto, possuiu esta terra. Ora, sendo nós muitos, certamente esta terra nos foi dada em possessão. Diz-lhes, portanto, assim diz o Senhor Deus, comeis a carne com sangue, levantais os olhos para os vossos ídolos e derramais sangue. Porventura, a vez de possuir a terra, vós vos estribais sobre a vossa espada, cometereis abominações e contamina cada um a mulher de seu próximo, possuireis a terra? Assim lhes dirá, assim diz o Senhor Deus, tão certo como eu vivo. Os que estiverem em lugares desertos cairão à espada, e os que estiverem em campo aberto eu entregarei às feras, para que o devorem, e os que estiverem em fortalezas e em cavernas morrerão de peste. Tornarei a terra em desolação e espanto, e será humilhado o orgulho do seu poder. Os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tomar a terra em desolação e espanto por todas as abominações que cometeram. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas, fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo, vinde, peço-vos e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam adiante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas com o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e cante bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Ezequiel 34, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e durezas. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto por todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei,
como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas. Assim buscarei minhas ovelhas, livrá-las-eis de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tomarei, a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com justiça. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta a boa pastagem? A vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto? E não vos basta o terdes bebido as águas claras? A vez de turvar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés e bebem o que haveis turvado com os pés. Por isso assim lhes diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro dais empurrões, e com os chifres impelis as fracas até as espalhardes fora. Eu livrarei as minhas ovelhas para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas, suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é quem as apacentará, ele lhe servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe servirei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Farei com elas aliança de paz e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro eu farei bênção, farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênção. As árvores do campo darão o seu fruto e a terra dará a sua novidade. E estarão seguras na sua terra e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar das mãos dos que as escravizavam. Já não servirão de rapina aos gentios e às feras da terra. Nunca mais as comerão e habitarão seguramente, ninguém haverá que as espante. Levantar-lhes-ei plantação memorável, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Ezequiel 35, veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, volve o rosto contra o monte Seir e profetiza contra ele. Diz assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra ti, ó monte Seir, e estenderei a mão contra ti, e te farei desolação e espanto. Farei desertas as tuas cidades, e tu serás desolado, e saberás que eu sou o Senhor, pois guardastes inimizade perpétua e abandonaste os filhos de Israel, a violência da espada no tempo da calamidade do castigo final. Por isso diz o Senhor Deus: tão certo como eu vivo, eu te fiz sangrar, e sangue te perseguirá. Visto que não aborreceste o sangue te perseguirá. Farei do monte Seir extrema desolação, e eliminarei dele o que por ele passa e o que por ele volta. Encherei os seus montes dos seus traspassados, nos teus outeiros, nos teus vales, e em todas as tuas correntes cairão os traspassados à espada. Em perpétuas desolações te porei, e as tuas cidades jamais serão habitadas. Assim sabereis que eu sou o Senhor, visto que dizes: os dois povos e as duas terras serão meus.
e os possuirei, ainda que o Senhor se achava ali. Por isso, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, procederei segundo a tua ira e segundo a tua inveja, com que no teu ódio o tratastes, e serei conhecido deles quando te julgar. Saberás que eu sou o Senhor. Ouvi todas as blasfêmias que proferistes contra os montes de Israel, dizendo: já estão desolados, a nós nos são entregues por pasto. Vós vos engrandeceste contra mim com a vossa boca e multiplicaste as vossas palavras contra mim. Eu o ouvi. Assim diz o Senhor Deus: ao alegraste toda a terra, eu te reduzirei à desolação, como te alegrastes com a sorte da casa de Israel, porque foi desolada, assim também farei a ti. Desolado serás, ó monte Seir, e todo o Edom, sim, e saberão que eu sou o Senhor.